Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite a todos. Todo mundo está me escutando? Todo mundo me escuta? Danilo, Pábulos, boa noite. Boa noite a todos, bem-vindos. Pessoal, o som tá legal? Tá tranquilo? Todo mundo me escuta? Coisa boa. Pessoal, muito boa noite, sejam super bem-vindos. É com um carinho e um grande prazer que eu recebo a todos nessa nossa live. E o objetivo da gente é conversar bastantão sobre mercado de capitais. Sou a professora Umbelina, da Universidade Federal de Pernambuco. Sou professora do Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais. E atualmente eu estou ensinando essa disciplina na graduação, né? Então, lá na graduação, a gente está com essa disciplina, né? E também a gente ensina essa disciplina no mestrado e também no doutorado. Bom, mas por que eu estou dizendo isso, né? Porque o nosso objetivo aqui é passar para vocês um conceito sobre mercado de capitais de uma forma bem ampla, bem bacana, com bastante conteúdo e de uma forma assim que não seja dicas de compra e venda, tá? A gente aqui não vai trabalhar, olha, compra isso, compra aquilo, vende agora, vende depois. Não é esse o nosso objetivo. Qual que é o nosso grande objetivo aqui com vocês? É municiar vocês de informações, fazer vocês criarem uma consciência bem bacana sobre economia e finanças de uma forma simples, didática, bem prática, para que vocês, a partir desses conhecimentos, vocês então possam tomar as melhores decisões. Então esse aqui é o nosso propósito, passar o máximo de conteúdo para vocês, passar o máximo de assunto para vocês de uma forma bacana, de uma forma bem legal, bem tranquila, para que vocês capturem tudo e botem para quebrar aí nas suas aplicações e nos seus investimentos, tá? Bom, bem-vindos a todos. Eu estou vendo um monte de gente amigo aí entrando. Silvinha, você está aí, minha princesa. Obrigada por estar prestigiando a gente. Amandinha, coisa boa. Estela, maravilha, coisa boa. Com muito carinho que eu recebo vocês, viu? Nesse nosso primeiro encontro, pessoal, nessa nossa primeira brincadeira, a gente vai falar um pouquinho sobre alguns conceitos de finanças. Aí você vai dizer, caramba, mas eu não quero estudar finanças, eu vim aqui para estudar mercado de capitais, eu vim aqui para comprar e vender ações. Tenha calma, a gente vai chegar lá, a gente vai comprar, vai vender ações, a gente vai estudar análise fundamentalista, vai ver um pouquinho de análise técnica, vai estudar derivativos, vai ver opções, mas só que é um degrauzinho, né? Tudo na vida são degraus. A gente vai começar de pouquinho, vai começar com o básico mesmo, tá? Porque a gente vai nivelar todo mundo e aí só depois é que a gente vai mandar ver e vai pegar no hard. Mas, oi Adri, boa noite meu filho. Mas a gente vai começar devagarzinho, tá? Bom, como vocês estão vendo aí nesse slide, né? A gente vai falar um pouquinho sobre política econômica. Você vai dizer, caramba, política econômica, o que é que isso tem a ver com o mercado de capitais? O que é que isso tem a ver com ações? O que é que isso tem a ver com a minha presença aqui nessa live? E aí, sua velha tia vai dizer, tem tudo a ver, né? Boa noite, Salete. Por que política econômica tem tudo a ver com o mercado de capitais? Turma, vê só. Mercado de capitais é uma das formas que nós possuímos, que nós temos à nossa disposição para investir. O mercado de capitais é um espaço que vai aproximar dois grandes grupos, empresas e investidores. E a intermediação é feita de forma direta. Claro, tem as corretoras, que a gente vai conversar sobre isso. Mas o mercado de capitais é o espaço em que investidores e empresas ficam mais pertinhos um do outro, sem tanta intermediação. É um mercado que aproxima, de um lado, quem está querendo dinheiro, do outro lado, quem tem dinheiro para investir.
Só que, turma, presta atenção, para que isso aconteça, para que existam empresas de um lado e investidores do outro lado dispostos a investir, o que é necessário que ocorra? Que a política econômica daquele país, daquele local, esteja em ordem, tá? Esteja em dia. Então, vejam só. Qual que é o grande objetivo da política econômica de qualquer país? Promover o desenvolvimento econômico, garantir a empregabilidade, equilibrar o volume financeiro das transações econômicas e promover uma distribuição de rendas. Então, quando esses conceitos eles estão bem alinhados, quando a gente consegue promover o desenvolvimento econômico, quando a gente consegue dar condições de garantir a empregabilidade, quando a gente consegue equilibrar entrada de divisas e saída de divisas, e quando a riqueza está mais ou menos equilibrada entre todos, então a política econômica ela cumpre o seu objetivo. Tá, mas o que isso tem a ver com o mercado de capitais? Tudo. Sabe por quê? Porque quando esses 4 elementos, empregabilidade, desenvolvimento econômico, balança comercial e distribuição de rendas, quando esses 4 elementos eles estão bem alinhadinhos, então existe aí uma luzinha verde chamada confiança. E aí essa confiança acende, essa luzinha verde acende, e daí, turma, presta atenção, as empresas e os investidores vão se sentir confortáveis para investir. Por quê? Porque existe o desenvolvimento econômico, existe a empregabilidade, existe o equilíbrio de entradas e saídas de recursos no país e a riqueza está mais ou menos equilibrada. Aí, com isso, acende a luz verde e o negócio flui. Quando um desses elementos começa a ficar meio capenga, aí significa que aparece uma luzinha amarela. E aí recuam empresas de um lado e recuam investidores do outro lado, tá? E aí esse slide que vocês estão vendo vai traçar um pouquinho sobre os 4 elementos que compõem a política econômica em qualquer país, tá? Então, ela se divide em política monetária, política fiscal, política externa e política de rendas. Então, só para alinhar, a gente está falando um pouquinho sobre política econômica, porque essa live ela vai nos ajudar a nós conseguirmos obter o máximo de benefícios do mercado de capitais, mas para que a gente entenda o funcionamento do mercado de capitais, a gente precisa passar pelo entendimento da política econômica. Então, a gente vai tentar, de uma forma bem tranquila, falar sobre isso. Então, vamos lá. Turminha, o que vem a ser para vocês a tal da política monetária? Tá? O que é política monetária? Vocês já devem ter ouvido falar isso em algum lugar. A política monetária brasileira, a política monetária americana, a política monetária japonesa. Turma, o que é política monetária? Essa palavra tão esquisita, ela quer dizer o quê? A política monetária, ela tem por objetivo colocar numa balança de forma equilibrada o controle da oferta de moedas e a taxa de juros. E essa balança tem que ficar bem equilibrada. E eu vou explicar por quê. Vamos pensar numa feira. E aí, nessa feira, tem um monte de banana. Quanto mais banana tem na feira, o que acontece com o valor da banana? O valor da banana cai. Por quê? Porque tem muita banana. Muita banana na feira. E aí, o valor da banana vai cair. E aí, turminha, a mesma coisa acontece com a moeda. Quando tem muita moeda circulando na economia, quando tem muita oferta de moeda, o valor daquela moeda tende a cair. Sabe por quê? Porque não está havendo um equilíbrio entre a quantidade de moedas e o consumo, a oferta de bens e serviços. Aí existe uma figurinha aí chamada de Banco Central. Essa criaturinha chamada de Banco Central são os olhos da política monetária.
E o que é que o Banco Central vai fazer nessa jogada? O Banco Central vai olhar para a situação econômica do país e vai verificar se naquele momento tem muita oferta de moeda, muita moeda circulando e pouca produção. Aí eu vou perguntar para vocês. No caso de ter muita moeda em circulação, e aí o valor dessa moeda começa a se desvalorizar, o que é que o Banco Central vai fazer? O Banco Central vai aumentar a taxa de juros. Vai pegar a taxa de juros e vai subir. Pergunta, que taxa de juros é essa que a gente está falando aqui? Essa taxa de juros tem um nome. Como é o nome dessa taxa de juros que o Banco Central utiliza para controlar essa tal de política monetária? O nome da taxa de juros que o Banco Central utiliza é Selic. Selic é exatamente a taxa de juros básica da economia. E ela vai funcionar assim. Quando tem muita moeda circulando e pouca oferta de bens e serviços, a moeda começa a perder valor. Aí sabe o que é que o Banco Central faz? Aumenta a taxa de juros. Quando o Banco Central aumenta a taxa de juros, a moeda fica cara. Sabe por que fica cara? Porque para você ir atrás de recursos, ir atrás de capital, ele vai estar caro, porque a taxa de juros está lá em cima. Aí é uma das formas de ele reter essa propagação da moeda. Mas, quando o que se quer é que exista mais moeda circulando na economia, mais recursos, mais dinheiro circulando na economia, o que é que o Banco Central vai fazer? Ele reduz a taxa de juros. Daí, pessoal, existe uma ligação direta e imediata da taxa de juros com o mercado de capitais. Sabe por quê? Porque quanto mais baixo for o mercado de capitais, preste atenção no que tia está falando. Existe um mercado, vamos colocar, relacionado aos bancos e existe o mercado de capitais. O mercado que a gente chama de mercado de crédito é aquele mercado onde os bancos vão aparecer e eles vão ofertar produtos. Os produtos que os bancos ofertam, na maioria dos casos, são os fundos de investimento, são as aplicações que a gente faz no banco. Aí, quanto maior for a taxa de juros, para quem está nesse mercado de crédito, é melhor. Por quê? Porque aí a gente vai investir em um fundo de investimento, taxa de juros está alta, é bom para mim. Mas, no mercado de capitais, a situação é inversa. Deixa eu te explicar por quê. Quanto maior for a taxa de juros, significa que a empresa... Lembra que mercado de capitais é um espaço onde você vai ter a empresa de um lado e o investidor do outro, eles vão estar face a face? E aí a empresa vai dizer assim, olha, investe em mim. Se você investir em mim, eu vou te remunerar. Quando a empresa faz assim, investe em mim, a empresa está dizendo, olha, compra as ações, compra as minhas ações, que eu vou poder te remunerar. Mas se a taxa de juros está muito alta, ela concorre com a própria empresa. Sabe o que é que vai acontecer? A empresa tem que ter um nível de remuneração lá em cima para poder pagar acima do que a taxa de juros oferece de forma bem tranquila na renda fixa. E aí o que é que acontece? Fica ruim para a empresa. Quando a taxa de juros cai, fica mais fácil de haver essa remuneração. Por quê? Porque como a taxa de juros está baixa, então a empresa consegue remunerar aquele investidor que vai investir nela de uma forma mais tranquila. Por isso, pessoal, que a política monetária ela é tão importante para o mercado de capitais. E a política monetária tem tudo a ver com esse conjunto, com esse binômio, dinheiro em circulação e taxa de juros. Aí, turma, vê só, muita moeda em circulação. O Banco Central vai olhar e vai dizer, cara, tem muita moeda aí, vamos tirar essa moeda, vamos subir a taxa de juros. E aí o mercado de capitais faz, caramba, se ficar muito alta essa taxa de juros vai ficar ruim para mim. Então, o que é que deve haver em qualquer país que queira desenvolver o mercado de capitais? Tem que haver o que a gente chama aí de equilíbrio. O equilíbrio é a melhor forma
da gente tratar todos de forma mais tranquila. E aí o mercado de capitais agradece e o mercado de crédito de bancos agradece. Então, turminha, a política monetária é a primeira e talvez a mais importante, tá, política que exista dentro da condição da política econômica. E essa política monetária diretamente relacionada com a quantidade de moedas e com o controle da taxa de juros. Taxa de juros muito alta, aquela Selic muito alta, prejudica o próprio mercado de capitais. Facilita o mercado de crédito, quem vai investir. Taxa de juros muito baixa, prejudica o mercado de crédito. E, por outro lado, melhora a vida de quem está no mercado de capitais. Turma linda, essa primeira parte da política monetária, deu para a gente entender o que significa política monetária, mercado de capitais. Show? Bom, nossa segunda fala, nossa segunda proposta, tá? É justamente sobre a política fiscal. E aí eu pergunto para vocês, o que vem a ser a política fiscal? Esse nome aí, política fiscal. O que quer dizer a política fiscal? E qual a relação da política fiscal, turminha, com o mercado de capitais? A gente falou da política monetária. Mas qual é a relação da política fiscal com esse mercado de capitais? Turma, política fiscal, sabe o que é que significa? O controle da receita e da despesa do governo. Aí presta atenção. Vamos lá. O governo tem uma coisa chamada de orçamento. Vocês sabem o que é orçamento? Orçamento significa uma previsão de gastos do governo. Aí o que é que o governo faz? Com base nesse orçamento de gastos, ele vai tentar verificar a forma de captar dinheiro para poder se manter. E ele vai fazer isso via tributação. Aí presta atenção, veja agora o esquema. Se o governo gasta muito, gasta mais do que arrecada, o que vai acontecer com esse governo? Ele vai precisar arrecadar mais, não é isso? E aí, como é que vai acontecer para o governo arrecadar mais? Provavelmente ele vai aumentar a carga tributária. Caramba, mas se ele aumentar a carga tributária, o que vai acontecer com a sociedade? A sociedade vai ficar sem dinheiro, porque vai aumentar a carga tributária. E agora a pergunta de $1 milhão. Quando a sociedade fica com menos recursos, automaticamente vai faltar dinheiro para investir. Por isso que a política fiscal, ela é tão importante para o mercado de capitais. A política fiscal, ou seja, como o governo conduz sua arrecadação e seus gastos, vai transmitir para a sociedade, primeiro, o controle das contas públicas e, segundo, vai permitir que a sociedade tenha recursos e que esses recursos não fluam todo para o Estado, que fique recurso na sociedade, para que o povo saiba, possa fazer o que quiser com aquele dinheiro que vai ficar, tá? Álvaro está começando a colocar as colocações, né, Álvaro? Tem que explicar que isso é o mundo real. Dinheiro não cai do céu, dinheiro não nasce em árvore. Exatamente. Então, turminha, política monetária. O Banco Central vai equalizar oferta de recursos versus taxa de juros. Muito dinheiro na economia, muito recurso circulando, com pouca oferta de bens e serviços, o que é que vai acontecer? O valor do dinheiro cai. É aquela história da banana, muita banana na feira, né? E aí o valor do dinheiro cai. Aí é necessário que o Banco Central aumente a taxa de juros para poder deixar o dinheiro mais caro. A política fiscal é um complemento. Por que um complemento? Porque a política fiscal ela vai dar a medida do controle orçamentário. Se o governo gasta muito, ele vai atrás de dinheiro. E aí, provavelmente, ele vai aumentar os impostos, mas tem uma outra forma do governo ir atrás de dinheiro, que já colocaram aqui no bate-papo. Clériston deu uma dica.
ele vai emitir títulos. Caramba, o que é emitir títulos? Me explique. Tia vai explicar para tu. Vê só. Imagina se a gente tivesse precisando de dinheiro e aí a gente tivesse o poder de criar esse dinheiro. É mais ou menos isso que o governo faz, o governo federal faz. Então, vamos pensar em equipe. O governo federal, por algum motivo, está gastando mais do que o que ele consegue arrecadar. O que vai acontecer, Wagner? Vai acontecer o seguinte. Ele teria duas opções. Ou ele emite papel moeda, na maquininha, vai lá e emite papel moeda. Ou ele emite títulos. Emissão de papel moeda é um troço complicado, porque a emissão de papel moeda acarreta em outros problemas lá na frente para o próprio governo. Não é um meio mais legal de você conseguir recursos. Aí o que ele faz? Ele emite títulos. Esses títulos, pessoal, é o seguinte. Vamos prestar atenção e trabalhar em equipe. Imagine que o Banco Central, que o governo federal vai fazer assim, olha, eu estou precisando de dinheiro. Aí, outros bancos e outros países vão dizer assim, eu tenho dinheiro para lhe dar. Aí o governo vai fazer assim, então, eu vou emitir um papel, você compra esse papel e você me dá o dinheiro. Esse papel ele vai ser remunerado por uma taxa. Qual é o nome dessa taxa, turma, que vai remunerar esse papel? É a Selic. É aquela mesma taxa que a gente falou lá atrás. Vê a conexão massa. O governo precisando de dinheiro. Porque destrambelhou as contas públicas. O que ele vai fazer? Ele vai emitir títulos. No que ele emite títulos, esse título ele vai ser regulado por aquela taxa de juros que eu falei lá atrás. Vê a lógica. Quanto maior for a taxa de juros, mais atrativo vai ficar o título. Significa que o governo vai conseguir o dinheiro que ele quer. Legal. Mas espera aí, tem um problema. Lembra que a gente falou lá atrás? Se essa taxa de juros ficar muito alta, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer que para a gente ir atrás de dinheiro, para a gente e para as empresas, para nós irmos atrás de dinheiro, esse dinheiro vai ficar o quê? Caro. Aí vê a bagunça. O governo está precisando de dinheiro. Aí ele vai atrás de emissão de títulos. Para esses títulos ficarem atrativos e alguém emprestar para o governo, a taxa de juros tem que ficar alta. A Selic vai ficar alta. Se a Selic ficar alta, para mim, para qualquer pessoa jurídica ir atrás de dinheiro vai ficar caro. Porque a taxa Selic é a taxa que rege todas as taxas do mercado. Se ela fica alta, as taxas dos bancos ficam altas iguais. Turma, vocês estão entendendo aí? Quando a taxa de juros sobe, para remunerar esses papéis que são emitidos, dá ruim para todo mundo. Sabe o que vai acontecer, turminha? Vai acontecer que quem quer dinheiro vai sofrer porque os juros estão altos. E aí, a gente não consegue expandir a economia. É por isso que a política fiscal e a política monetária são agarradinhas. Vamos pensar juntos, turma. Vamos raciocinar em equipe. Imagine que o Estado, ele gaste na medida do que ele arrecada. Se ele gasta na medida do que ele arrecada, turma, a taxa de juros não precisa remunerar de forma adequada os papéis, os títulos, porque o Estado não está precisando de dinheiro. Ele está ok. Aí, qual vai ser a função daquela taxa Selic que a gente tinha comentado? Apenas regular a quantidade de moeda em circulação. Tu entendeu? Quando a política fiscal está show de bola, governo gastando na medida do que arrecada, o governo não precisa de dinheiro. Aí, a única função da taxa de juros é controlar o excesso de moeda. Muita moeda em circulação, aumenta a taxa de juros. Pouca moeda, reduz a taxa de juros. Vocês entenderam? Quando o governo está ok com seus gastos,
ele não precisa emitir títulos. Se ele não precisa emitir títulos, aquela taxa de juros que remunera os títulos, a Selic, ela vai cumprir sua função. Qual é a função da Selic por excelência? Regular a oferta de moeda. Muita banana na feira, deixa a banana cara, sobe a taxa de juros. Se tem pouca banana na feira, coloca a banana, reduz a taxa de juros para a gente ter acesso ao crédito. Mas, se a política fiscal está destrambelhada, o governo está gastando muito, sabe o que é que vai acontecer? Ele vai precisar de dinheiro. E aí ele vai emitir títulos. E para que ele consiga esse dinheiro via títulos, ele tem que tornar a taxa de juros atraente para quem vai emprestar o dinheiro para o governo. Quando ele aumenta essa taxa de juros, destrambelha o resto. E aí, a política econômica como um todo sofre. E por que sofreu? Porque a política fiscal interferiu na política monetária. E elas são bem grudadinhas. Então, a principal função da política fiscal é dar condições para que a política monetária exerça o seu papel. Quando a política fiscal está destrambelhada, isso interfere na política monetária. E aí é o famoso danou-se. Danou-se tudo. Deu para entender, pessoal, essa conexão? Aí tem mais um detalhe que Tia esqueceu. Quando o governo emite títulos, ele se endivida. Isso daí vai acarretar no aumento da dívida pública. Ou seja, esse dinheiro ele vai ter que pagar depois. E ele vai pagar como? Via arrecadação. Então, em algum momento, ele vai ter que ter aquele famoso superávit para poder pagar os títulos que ele emitiu. Então, com isso, o que é que a gente quer mostrar? Política monetária, política fiscal, juntinhas, uma da outra. O governo tem que estar com as continhas equilibradas para dar condições da política monetária cumprir o seu papel. E aí ajudar todo mundo, ajudar a sociedade como um todo. É por isso que para a gente ter um mercado de capitais desenvolvido, é necessário que a gente tenha uma política fiscal controlada. Lembra que Tia falou? Tia falou o seguinte, vamos lá. Existe o mercado de crédito, que é o mercado bancário, e existe o mercado de capitais, que é um mercado onde a gente vai basicamente operar com títulos e valores mobiliários, ações. Existem outros no pacote, mas vamos se concentrar em ações. O mercado de crédito, que é o mercado bancário, ele não deve concorrer com o mercado de capitais. Ou seja, quem está afim de investir na renda fixa, vai para bancos. Quem está afim de investir na renda variável, vai para o mercado de capitais. Aí vai depender do perfil do investidor, beleza. Mas para que isso aconteça, aquela taxa de juros, ela tem que permitir essa opção. E como é que ela vai permitir a opção? Quando ela fica controlada. Ou seja, mais uma vez, a gente volta a falar da necessidade de uma política fiscal organizada. Turma, vamos pensar juntos. Se a taxa de juros sobe porque o governo precisa de dinheiro, vai ficar muito mais apetitoso eu ir para o mercado de bancos, para o mercado de crédito. Eu não vou precisar fazer força e eu vou ser remunerada por uma taxa alta. Porém, por outro lado, o mercado de capitais sofre, porque o mercado de capitais é a empresa que vai remunerar o acionista. É a empresa que vai ter que gerar lucros para remunerar o acionista. Se a taxa de juros está muito alta, como é que ela vai conseguir concorrer com isso? Ela não consegue. Com a Selic baixa, as aplicações com renda fixa não é atrativa. Então, isso daí a gente vai conversar que só a gota, vissem? Tudo na vida tem um propósito. A renda fixa também tem. A gente vai conversar sobre renda fixa um montão. Nem se preocupe que toda quinta-feira vai ser bate-papo de economia, finanças e mercados. Compromisso meu com vocês, tá? A renda fixa tem sua função na vida, coitada, bichinha. Ela está sucateada porque a taxa de juros caiu muito abruptamente. E aí não se torna interessante, tá? Mas a gente precisa entender que ela tem sua função e sua missão. E tem mais um detalhe, nem todo mundo tem estômago para entrar no mercado de renda variável. E para essas pessoas que não conseguem... imagina a gente vai no parque de diversão. Aí
no parque de diversão, tem aquela montanha-russa, muito doida. Imagina, a pessoa tem medo de andar na montanha-russa. Ela não vai de jeito nenhum. Pode ser maravilhoso como for, ela não entra, porque é perfil. Turma, preste atenção. Existe uma coisa chamada perfil do investidor. Se esse cara não tem perfil, vai ser um tormento, ele vai enlouquecer. Então, a gente também não pode chegar e dizer para o cara, vai para a renda variável. Ei, não é assim não. Você está disposto a correr o risco que a renda variável tem e, em compensação, obter os benefícios que ela oferece? Estou disposto. Se o cara não está disposto, bicho, não adianta. Aí eu pergunto, tem solução para quem não quer correr risco da renda variável nos dias de hoje? Tem, lógico que tem. O mundo não se acabou. Tá? Porque disse que nós vamos nos acostumar com o dólar alto acima de R$5. Dólar é daqui a pouco, é política de câmbio. Pera lá, daqui a pouco a gente chega lá, Diego. Vamos primeiro trabalhar esse conceito. Política fiscal. Tia tá aqui para... Começou a arriscar. Não, meu Deus, estou morrendo. Tá morrendo de medo ou tá achando massa? Tá achando massa, graças a Deus. Perdeu o medo, isso é bom. Mas o meu objetivo aqui com vocês não é jogar vocês no mercado de capitais, de jeito nenhum. O meu objetivo com vocês é entregar conhecimento para que a partir do conhecimento vocês possam tomar suas decisões feito mocinhos e mocinhas. E aí você, com conhecimento, você vai dizer, porra, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Massa. Mas, com consciência. Tia não vai chegar aqui e empurrar opções, empurrar ações, derivativos e esquece. Nem é meu perfil, tá? Vai falar sobre mercado de opções? Vai! Vai falar sobre toda essa parte de mercado de capitais a gente vai conversar. Estarei com vocês durante muito tempo, se Deus assim permitir. Mas vamos voltar. Hoje a aula é introdutória, tá certo? E a gente vai compreender essa brincadeira que tá nesse slide aí, que desde hoje que esse slide tá. Então, política monetária, a gente entendeu o que é. Política monetária ficou claro para todo mundo. Oferta de dinheiro e o quê? Taxa de juros. Oferta de dinheiro e taxa de juros. Muito dinheiro circulando. Como é que existe muito dinheiro circulando? Simplesmente as pessoas vão às instituições financeiras, pegam recurso e esse recurso circula na economia. Então, o Banco Central tem que botar um olho desse tamanho naquilo que os bancos oferecem de crédito e o quanto aquele crédito ele é revertido para consumo. O Banco Central ele precisa equilibrar o crédito com o consumo. Não pode ter crédito à torto e à direito. O crédito, o dinheiro, tem que estar equilibrado com o consumo. Os dois têm que ficar bem juntinhos um do outro, para não descompensar. Nem o dinheiro fica caro demais, nem ficar barato demais. Turma, essa é a primeira parte, política monetária. Segunda parte, política fiscal. O governo tem que organizar suas contas para ele não concorrer com a gente. Concorrer como? Se o governo gasta mais do que arrecada, ele vai atrás de dinheiro? Sim. Ele vai atrás de dinheiro ou aumentando os impostos. Lembra daquela CPMF, aquela maluquice? Vai CPMF, volta CPMF, vai CPMF. Ai, meu Deus. Não, CPMF não. Ufa, né? Então, vê só. Presta atenção com tia. Quando o Estado gasta muito, ele vai atrás de dinheiro, pai, rápido. E aí, ou ele aumenta imposto, ou ele emite título. Não tem mágica. Aumentando o imposto é uma coisa imposta. E aí é uma tranqueira, porque a gente já paga imposto pra caramba. Emitir títulos é silencioso. A gente não percebe. Mas isso causa um estrago da gota para o país. Primeiro, porque aumenta seu endividamento. Segundo, porque ele precisa ter uma taxa de juros atrativa. Quando ele aumenta a taxa de juros, neguinho, sabe o que é que vai acontecer? O dinheiro vai ficar caro para todo mundo. E se naquele momento a necessidade do país era de oferta de recursos, quando ele aumenta a taxa de juros, ele vai no sentido inverso da necessidade. Recurso fica escasso. E aí esculhamba o processo, como diz a história. Turma, depósito compulsório. Depósito compulsório tem tudo a ver com o que a gente está falando. Vocês sabem o que é depósito compulsório?
Depósito compulsório é assim. Todos nós que temos dinheiro em banco, a gente vai lá e deposita. O banco, por sua vez, ele tem uma obrigação de compulsoriamente pegar parte daquele depósito que a gente fez e colocar em uma conta lá no Banco Central. Por que ele faz isso? Sabe por quê? Porque você imagina se não houvesse a trava do depósito compulsório. Fafá, a minha sobrinha que acabou de chegar aqui, Fafá ia pegar, ia colocar R$100 no banco. Sabe o que é que o banco vai fazer quando Fafá colocar os R$100 no banco? Vai pegar os R$100 de Fainha e vai disponibilizar para empréstimo para mim, que também sou correntista. Aí Fafá deposita o dinheiro e eu vou lá e pego emprestado R$100 do banco. Aí eu pego R$100 emprestado do banco e vou pagar uma conta para Raquel, que acabou de entrar. Aí Raquel pega o dinheiro que eu paguei a ela e deposita no banco dela. Aí vai ter uma outra pessoa lá no banco de Raquel que vai tomar um empréstimo. Em resumo, esse dinheiro vai se multiplicando. Aqueles R$100 de Fátima, ele vai exponencialmente se multiplicando. Deu para entender? O que Fátima depositou, o banco empresta para mim, eu vou pagar uma conta, o outro vai lá, deposita, o banco vai lá e empresta para um terceiro, para um quarto, para um quinto, para um sexto. Cara, vai ser dinheiro pra caramba circulando. Aí o Banco Central faz, de jeito nenhum, não é assim que a banda toca, não. Do que você deposita, você só pode emprestar 50%. Isso é depósito compulsório. Isso faz parte da política monetária. Show de bola para quem deu a dica. Estrelinhas para você, tá? Então, a política monetária é o depósito compulsório? Sim. É o controle da moeda em circulação? Sim. Taxa de juros? Também. Tá? E o que é que eu acho da política de Paulo Guedes? Não vamos falar de política. A gente vai falar de dinheiro, mulher. Deixa a política de lado, senão a gente vai se perder. Foco. Vamos embora. Então, turma linda, que Deus me deu para eu cuidar. Política monetária tá ok para todo mundo? Turma, política monetária tá ok para todo mundo? Política fiscal tá ok para todo mundo? Todo mundo conseguiu entender as duas juntinhas uma da outra? Agora vamos para o próximo. O próximo se chama política. Política o quê? Externa. A política externa, ela está relacionada na forma em que o governo interage com outros países no sentido de manter o equilíbrio da balança de pagamentos. Já ouviram falar de balança de pagamentos em algum momento aí da vida de vocês? O que vem a ser balança de pagamentos? É assim. O país tem recursos, bens, produtos. Aí o país exporta. Por outro lado, o país precisa de produtos lá fora. Aí ele importa. Então, a política externa, ela tem a ver com esse equilíbrio de exportação e importação. Porque esse movimento de exportar e importar... Olha quem entrou, Dorge. Beijo, minha princesa. Aí, veja só, quanta honra a Dorgivânia aqui na minha live, a presidente do Conselho Regional de Contabilidade. Ixi, Maria. Vai, vamos embora. Perdi a atenção. Vamos embora. Aí, o que acontece? O país exporta. Quando o país exporta, entra divisas, entra dólares. O país importa. Quando o país importa, sai divisas, porque a gente vai pagar em moeda estrangeira. Agora, vamos pensar em equipe. Se ele exporta mais, turma, vamos junto. Todo mundo segura na mão. Quando ele exporta mais do que importa, o que vai acontecer com a moeda estrangeira? Ela vai entrar mais ou ela vai sair mais? Vai entrar mais ou vai sair? Se ele exporta muito.
Vai entrar muita moeda estrangeira, correto? Vai entrar muita moeda estrangeira. Agora, mais um passo. Se entra muita moeda estrangeira, o que acontece com o valor daquela moeda estrangeira em relação à nossa moeda? É o raciocínio da banana na feira. Esse raciocínio ele é universal. Se tem muita moeda estrangeira entrando, o valor dela em relação à nossa moeda começa a cair. Pergunta de $1 milhão. Se o valor da moeda estrangeira em relação à nossa moeda começa a cair, isso é bom ou é ruim? Se o valor da moeda estrangeira começa a entrar muita divisa estrangeira, a gente está exportando que só a gota, exportando que só a moléstia. Aí começa a entrar dólares. Muita banana na feira. O que vai acontecer com a moeda, o valor da moeda estrangeira em relação à nossa? Começa a cair. Isso é bom ou é ruim? Depende, né, Álvaro? Só que na condução da política econômica, o Banco Central tem que ficar de olho nesse equilíbrio. Qual é o equilíbrio? Da quantidade de moeda estrangeira que entra e a quantidade de moeda estrangeira que sai. Se o câmbio, vamos falar o dólar, fica muito alto, é ótimo para quem tem a receber. Péssimo para quem tem a pagar. Por outro lado, se ele cai muito, é ótimo para quem importa. Péssimo para quem exporta. Eu quero viajar, né, Galbinha? Esquece, mulher. Aqui é política econômica, aqui não é turismo, não. Presta atenção, danada. Então, vê só. O Banco Central, na condução da política econômica, ele tem que ficar de olho nesse movimento da balança comercial. Quando entra muita moeda estrangeira, o que é que o Banco Central vai fazer? Ele vai começar a comprar essa moeda estrangeira. Para quê? Para não permitir que o valor dessa moeda estrangeira despenque e prejudique aquele grupo que exporta. Então, a condução da política externa está pautada no acompanhamento das divisas que entram e que saem. Quando começa a entrar muita moeda estrangeira, o Banco Central faz e começa a comprar essas moedas estrangeiras, esses dólares, para não permitir que ele caia em demasia. Agora, por outro lado, uma pergunta de $1 milhão. E quando essa moeda estrangeira começa a sair? Por vários motivos. A moeda estrangeira pode sair porque o investidor está com medo, tira a aplicação do Brasil e joga para outro país, enfim. Quando a moeda estrangeira começa a sair, o que vai acontecer com o valor da moeda estrangeira em relação à nossa moeda? É a questão da banana. É o axioma da banana na feira. Pouca banana na feira, o que vai acontecer com o preço da banana? Sobe. É ótimo para quem exporta, péssimo para quem importa. Sabe o que vai acontecer? O Banco Central vai precisar vender, entregar moeda estrangeira para justamente equilibrar o volume da moeda estrangeira em relação à moeda nacional. Isso se chama condução da política externa. Pergunta de $1 milhão. E o que é que isso tem a ver com o mercado de capitais? Tudo. Sabe por quê? Porque o mercado cambial também concorre com o mercado de capitais. Ora, afinal de contas, é o que está acontecendo neste momento. Exatamente. Nesse momento, o dólar está caríssimo. Não por uma questão de entrada ou saída de dinheiro, mas por uma questão de medo. As pessoas estão com medo, o mundo está com medo. E aí, o mundo
os investidores, as empresas, tiram os seus capitais daqueles países que eles consideram de maior risco e vão aportar seus recursos em países que eles consideram de menor risco. Então, o dinheiro que está pulverizado mundo afora vai ficar concentradinho em nichos que ofereçam maior segurança, o dinheiro indo embora, o dinheiro voando para fora do país, pouca banana na feira, o dólar pipoca. Ótimo para quem vende, péssimo para quem importa. O que é que o Banco Central precisa fazer? Equilibrar. Essa é a função do Banco Central na condução da política externa. E como eu estava falando, pessoal, presta atenção, tem uma ligação íntima com o mercado de capitais. Sabe por quê? Porque se há uma instabilidade muito grande no câmbio, os investidores não se sentem confortáveis em investir no mercado de capitais. Se tem uma coisa que o investidor precisa ter, é confiança. Quando se torna muito instável, complica a vida. E aí ele não vai para o mercado de capitais, ele foge e ele vai tentar botar o seu recurso em algo que seja mais tranquilo para ele. Deu para ficar tranquilo para todo mundo? Tá dando para entender essa explicação? Tá? Quando a Selic cai o dólar. Ai, Ana, isso daí é uma resenha. Isso não é exatamente... sobe dólar, cai a bolsa... sobe a bolsa, cai o dólar. Isso daí não é exatamente uma coisa assim, toma lá da cá. Tem outras coisas aí que estão envolvidas. Mas existe alguma sincronia, de futuro a gente vai falar nisso. Mas agora a questão é, todo mundo entendeu a política externa e a sua relação com o mercado de capitais? Fechou o raciocínio? Graças a Deus. E agora... a última das políticas, que é a política de rendas, que tem por objetivo uma certa e possível distribuição de renda para manter um certo equilíbrio na sociedade, para você não ter os desequilíbrios sociais, não ter os colapsos sociais, não ter os bolsões sociais. Então, a política de renda, a política de renda tem essa função. Ela tenta equilibrar a riqueza, tenta equilibrar a distribuição da riqueza naquele país. De novo, turma, vamos pensar em equipe. Quando um país ele oferece, entre aspas, maior igualdade ou maior distribuição de riqueza na sociedade, aquele país oferece mais segurança. E aí, tia volta a falar, o investidor, mesmo aquele investidor virado no moe de coentro, ele corre riscos, mas ele quer ter segurança não no retorno, ele quer ter segurança no ambiente. O ambiente onde ele vai investir tem que dar segurança a ele. Quando aquele ambiente torna-se inseguro por desavenças sociais, colapsos sociais, problemas de desigualdade extremas, imagine você vai para um país que é completamente desigual, existe um buraco, existe um abismo social, de camadas sociais. Aquele mercado de capitais lá é pequeno. Por que é pequeno? Primeiro porque você vai ter uma desigualdade social muito grande em um ambiente de incertezas muito alto. Ninguém investe assim. E aí o que vai acontecer? Ao invés de você correr para o mercado de capitais, você vai correr para o mercado de crédito, banco, você bota o dinheiro lá e tchau. Entende? Então, essa é a relação que nesse primeiro momento eu queria mostrar para vocês. Eram esses os conceitos iniciais. Desculpa se eu fui chata ou se a aula não foi o que vocês esperavam, mas era melhor ter falado isso para vocês, para a gente ter esse conceito preliminar, para depois a gente entrar no mercado de capitais em si. A gente tem que conhecer esses conceitos, a gente tem que saber o que é uma política monetária, o que é uma política fiscal, o que é uma política externa, o que é uma política de distribuição de rendas. E a gente, mais que isso, a gente tem que entender que isso tudo tem que ficar fechado. Fechado, que eu digo, é equilibrado. Porque o equilíbrio dessas 4 bolotas dará uma segurança econômica que permite
o desenvolvimento do mercado de capitais. O mercado de capitais é um organismo pulsante, mas é um organismo frágil. Frágil que eu digo assim, ele precisa de estabilidade. Se ele não tem estabilidade, ele não se desenvolve. Quando você dá estabilidade para ele, ele floresce. Mas para ele florescer e crescer, e ele atrair investidores conscientes, para ele atrair investidores conscientes, é preciso que aquele ambiente onde ele está seja um ambiente seguro. E que segurança é essa? É a segurança na condução da política monetária, é a segurança na condução da política fiscal, é a segurança na condução da política externa, é a segurança na condução da política de rendas. Quando esses 4 fatores estão equilibrados, o ecossistema financeiro, ele consegue florescer. E aí as pessoas se sentem confortáveis para investir seus recursos aonde bem entender. Quando isso não está equilibrado, é ruim pra caramba, porque você não tem opções. Daí se diz que em mercados mais desenvolvidos, o mercado de capitais floresce e é mais forte. Em países mais desenvolvidos, o mercado de capitais floresce e é mais forte. Em países mais desenvolvidos, a política monetária, a política fiscal, a política externa e a política de rendas, ela é equilibrada. E esse conjunto equilibrado dá condições de você ter um mercado de capitais forte. Quando essas bolinhas começam a ficar confusas, a segurança vai lá para baixo. O investidor, vai embora. Ele não fica num ambiente desse, mercado de capitais deságua. E aí o mercado de capitais, que deveria ser aquele ambiente que aproxima de forma consciente investidor e empresa, onde o mercado de capitais é uma opção de investimento e não um cassino. Nada contra, entenda o que tia vai falar. O mercado de capitais, na sua acepção, é uma opção de investimento. Eu posso investir na renda fixa ou eu posso investir na renda variável. Mas para que eu faça isso, eu tenho que ter uma certa segurança institucional. Senão, vira uma roleta. E aí, você é aposta. E não é isso que a gente quer. A gente quer que o mercado de capitais seja uma opção segura do ponto de vista institucional, do ponto de vista econômico. Não é seguro em termos de retorno. Eu vou retornar. Não. É seguro em termos de segurança nos fundamentos dele. Tá? Bom, pessoal, eu espero ter atingido aí o objetivo, as expectativas de vocês. Eu fiquei muito feliz, de coração, com a presença de todos. Eu estava com medo, porque eu não sabia se eu ia conseguir passar o assunto, porque é um assunto que a gente discute isso em sala de aula, em 2, 3 aulas de 1h30, 2 horas, e a gente conversa e tira dúvidas. E aí eu estava angustiada, que eu não sabia se eu ia dar conta de passar esse assunto para vocês. Nesse primeiro encontro, eu imaginava que vocês iam estar malucos para querer saber de ações, de opções, de derivativos. Eu disse, meu Deus, eu vou frustrar todo mundo, que eu vou dar conceitos. E eles querem prática. E lá vai eu com conceito, mas eu queria que vocês entendessem que esses conceitos, eles eram importantes. Nossos encontros serão sempre construtivos, no sentido de que o nosso conhecimento, ele vai de degrau em degrau. A gente vai começar de pouquinho e a gente vai caminhar juntos. Quem já sabe pra caramba vai ajudar quem não sabe. E quem não sabe vai ficar bem legalzinho, porque vai crescer junto com a gente. Então não se preocupem, a gente vai ver todos os assuntos inerentes ao mercado de capitais. A gente vai ver derivativos, vai ver opção, vai ver o escambau. Mas calma, passo a passo, de pouquinho em pouquinho. Tá? Então, com isso, eu me despeço de todos. Deixo meu abraço bem apertado no coração de cada um de vocês. Muito obrigada pela presença sincera de todos, por estarem aqui há quase 1 hora comigo. Só tenho a agradecer a todos. Esse vídeo vai ficar gravado. Vou colocar lá no canal do YouTube, Umbelina Lagioia. Vai ficar lá gravadinho para vocês, para depois vocês quiserem assistir. No nosso próximo encontro, na nossa próxima aula, a gente vai dar continuidade. Eu espero por todos, tá? Se vocês puderem aparecer, vai ser maravilhoso. Eu vou ficar super feliz. Venham,
tragam as pessoas que vocês acham que vão gostar desse assunto. E a gente vai... deixa eu falar. Na nossa próxima aula, a gente vai introduzir o conceito de programas de investimento, tá? A gente vai começar a falar um pouquinho de programas de investimento, como elaborar um programa de investimento de curto prazo, médio prazo, metas, para só depois a gente trabalhar 2 grandes conceitos, renda fixa, e aí a gente vai mergulhar na renda fixa. Por mais que vocês não queiram mais, a gente vai ver renda fixa, porque é necessário, acredite. E depois, renda variável. Aí, renda variável no mercado à vista e renda variável no mercado de derivativos. Mas a gente vai ver tudo isso com calma, tá bom? Então, um beijo bem grande, muito agradecida pela presença amiga de todos. Espero, se Deus quiser, contar com vocês na nossa próxima live. Fiquem com Deus. Sintam-se abraçados, sintam-se acarinhados e uma boa semana para todo mundo. Tchau, pessoal lindo, que Deus abençoe a todos nós. Beijo bem grande nesse coração de vocês, tá? Tchau, tchau.